Bom dia, tudo bem com vocês? Eu sou Ana Carolina, professora do primeiro ano, e hoje nós vamos estar trabalhando nossa aula do dia 19 de maio. Hoje, 19/5, tá? Nós vamos ter matemática, história e geografia. Então, nós vamos trabalhar em matemática amanhã, tarde, noite e madrugada, a questão do tempo. Vamos trabalhar em história, registro de minha história, e geografia nós vamos trabalhar lateralidade, ambos conteúdos que a gente já vem trabalhando. Vamos começar a nossa aula? Matemática. Em matemática, na disciplina de matemática, eu quero que vocês peguem o caderno de vocês e nós vamos trabalhar a questão do tempo. Lembrando que manhã, tarde e noite são fases, períodos do dia. Nós temos o período da manhã, o período da tarde, o período da noite e também agora a gente tem, agora não, né, que já existe, o período da madrugada. Então eu quero que vocês pensem bastante o que vocês fazem nesses períodos. Então a gente tem aqui, ó, manhã, tarde e noite. Eu tenho 4 quadradinhos e em cada um deles eu tenho a representação da fase do dia. Por exemplo, no primeiro retângulo aqui, eu vou ter o quê? O sol nascendo. Quando é que o sol nasce? É pela manhã. Então, pela manhã, eu tenho como representação o sol nascendo. À tarde, eu vou ter aqui, ó, o sol bem no centro. Ou seja, quando o sol está lá em cima e pega tudo. Então, quando ele está lá em cima, bem no centro, a gente chama de tarde. E nós vamos ter aqui, ó, ele sumindo, tá vendo? O sol sumindo. E aqui em cima a gente está aparecendo as estrelas. Então é sinal de que o sol está indo embora e a noite está chegando. Então nós vamos ter aqui o período da noite. E a gente tem aqui plena a lua com estrelas, né? Você percebe que ela é a imagem mais escura. Então, porque ela vai representar a madrugada. Madrugada, geralmente, né, a maioria das pessoas estão dormindo. Elas dormem durante a madrugada. Com exceção daquelas pessoas que precisam estar trabalhando durante esse período. Então, o que eu quero que vocês façam? Registrem para mim a atividade dia 19/5, terça-feira, a nossa disciplina, que é matemática. E aí você vai fazer o seguinte, vai colocar o nosso conteúdo, manhã, tarde, noite e madrugada. E em cada fase dessa aqui, eu quero que você faça um registro do que é hábito seu fazer. O que é hábito? É o que você faz todos os dias ou com muita frequência. Então, o que você faz com muita frequência? Ao sol nascer, ou seja, pela manhã, pela tarde, pela noite e pela madrugada. Então, durante as fases do dia, eu quero que vocês façam isso representando como? Através de desenho. Eu quero que vocês façam o desenho, tá bom? Faça o desenho representando a fase, mas também eu preciso que vocês façam a identificação por escrito, ou seja, que escrevam. Eu quero que vocês façam manhã, tarde, noite e madrugada ao lado de cada desenho que vocês vão fazer, tá bom? Nossa aula encerra por aqui, eu deixo essa atividade proposta para vocês e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Vamos continuar com a nossa aula agora, dia 19 de maio, dia 19/5, a gente vai ter aula de história, terça-feira. E aí eu vou trabalhar com vocês a minha história, o registro de minha história. Então eu quero que vocês peguem o caderno de vocês, de história, registrem a nossa data, dia 19/5, e façam aqui, ó. Lembrando que o que é a minha história? A minha história é algo que vocês estão trabalhando a respeito de vocês. São lembranças, são objetos pessoais, memórias que marcam a sua vida. Então, minha história é individual, é de cada um de nós. Você, criança, tem a sua história.
O papai, ele tem a história dele, a mamãe também tem a história dela, né? Todos nós temos a nossa história. Só que, conforme nós vamos nos unir ou nos conhecemos, a nossa história vai se tornando única. A gente tem histórias, por exemplo, aqui eu tenho assim, minha história, ou seja, é algo individual meu. Porém, a gente também tem a minha história de amizade com uma outra pessoa, com a minha amiga, com a minha mãe. Então é algo diferenciado, mas também a gente precisa trabalhar esse registro, essa história, uma memória. Então assim, todos nós temos esse tipo de registro, esse tipo de memória, cada um. Então eu quero que vocês, com a ajuda dos familiares que estão acompanhando vocês a fazer as atividades, eu preciso que vocês façam no caderno aqui, ó. Em que dia nasci? Em que dia você nasceu? Aí você vai fazer o registro. Até você aprender, quando a professora chegar em sala de aula e falar assim, quem está fazendo aniversário hoje? Quem tem aniversário? Tem algum aniversariante nesse mês? Que é para vocês lembrarem a data, o mês que vocês nasceram, tá bom? Então, em que dia você nasceu? Em que dia nasci? Aqui eu quero, ó, em que hospital? Aonde foi que eu nasci? Se você de fato nasceu no hospital, nasceu em casa, se teve alguma história interessante, aí você vai colocar aqui, ó, em que hospital eu nasci. Quantos quilos pesei? Isso aí é a mamãe e papai que sabem, tá bom? Então você vai precisar de fato da ajuda deles. Com quantos centímetros eu nasci? Se você nasceu grandão, se você nasceu pequenininha. Então eu preciso que você coloque aqui. Como que você vai fazer? Eu preciso que você copie a frase, dá um espacinho, tá bom? Copia a segunda, dá um espacinho, copia a terceira, dá mais um espacinho e copia a quarta. Em seguida, você vai respondê-las, tá bom? Então, eu preciso que vocês façam essa atividade, registra ela no seu caderno, lembrando que a data é muito importante porque a gente vai utilizar como frequência para vocês. Então, registre a atividade, façam ela e aí a gente se vê na próxima aula. Vamos continuar com a nossa aula e hoje a gente vai trazer para vocês, terça-feira, dia 19 de maio, nós vamos trazer nossa aula de geografia, nós vamos fazer o conteúdo de lateralidade. Lembrando que lateralidade é um conteúdo que a gente já está trabalhando, é um conteúdo que ajuda vocês na questão de coordenação, trabalhamos direita, esquerda, frente, atrás, em cima, embaixo, né? O seu corpo como referência aos objetos à sua volta. Então, essa é a importância de trabalhar a lateralidade. Aqui, nós vamos ter aqui, ó, observe essa imagem da carteira de Marcelo vista de cima. É um ângulo diferente. É como se você estivesse atrás do Marcelo e olhando por cima. Ele está sentado à sua frente, na carteira dele, e você está observando. Então, olha só, aqui está o Marcelo, as mãozinhas dele, e aqui nós vamos ter, tá bom? A mesa. Na mesa, nós vamos ter alguns objetos ao centro. O que está ao centro da mesa? Essa eu quero que vocês me respondam. O que nós temos ao centro da mesa? O caderno, né? Ó, nós temos o caderno. O caderno ou o livro, pode ser também, ele está ao meio da mesa. Eu quero que vocês peguem o caderno de vocês de geografia, façam o registro da nossa aula de hoje e aí coloquem a disciplina, o conteúdo e aí vem a atividade. Eu quero que vocês escrevam, né, o que está à direita do Marcelo. Qual conteúdo? O que tem o item? Qual o item, né? Perdão. O que está à direita do Marcelo. Você observa ele e veja qual é o item que está à direita dele. Vai fazer o seguinte, você vai desenhar o que está à direita do Marcelo
e aí em seguida você vai escrever o nome de cada item que está à direita dela. Então, vamos lembrar aqui qual é a direita? A minha direita é essa, a minha esquerda é essa. Então, a direita do Marcelo, qual é? Lembrando que a gente tem que trabalhar a posição. O Marcelo, eu estou de costa para o Marcelo agora, tá bom? Vocês em casa estão de frente para o Marcelo. O Marcelo está de costas para vocês, eu estou frente a frente com vocês, né? O Marcelo está de costas para vocês, mas vocês estão virados para o Marcelo. Então, vocês têm como entender a visão da imagem. Eu preciso que vocês vejam. Eu vou só falar o nome dos itens que eu tenho aqui, ó. Eu tenho apontador, tesoura, eu tenho borracha e eu tenho lápis de cor. Então, lembrando que eu preciso que vocês façam o desenho e o nome do item, que está à direita dele, tá bom? Eu deixo a atividade para vocês, né? Eu deixo isso aqui como atividade para vocês, proposta. Registrem as atividades de vocês. Se vocês puderem tirar fotos e enviar para a gente, envia para a coordenação, marca a gente em alguma rede social que vocês estão fazendo as atividades para a gente poder estar sabendo se de fato vocês estão conseguindo acompanhar o que a gente está passando para vocês, tá bom? Eu encerro a minha aula por aqui e a gente se vê na próxima aula. Tchau!